Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês uma reflexão sobre um vídeo muito interessante que surgiu para mim aqui, uma sugestão do YouTube, né? De um cara chamado Ricardo Molina. Ele mora nos Estados Unidos, é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e ele fez um vídeo explicando, né, a origem e o formato e tudo mais dos bairros planejados nos Estados Unidos. Então é muito interessante porque a gente vendo o vídeo, enfim, né, e obtendo as informações que ele passa ali, a gente pode inclusive refletir uma série de coisas, enfim, importantes e ao mesmo tempo complicadas que a gente vive aqui no Brasil, tá? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aí e eu vou deixar o link para vocês aí do vídeo dele, tá? E também, enfim, o restante aqui dos links que eu utilizar, tá? Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Conseguir furar esse bloqueio absurdo que eu estou vivendo, a gente conversa a respeito aí, tá? E meu romance está na editora também, enfim, até setembro ele está pronto e eu anuncio para vocês aqui, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O título do vídeo é esse aí, né? O que os bairros planejados dos Estados Unidos podem ensinar ao Brasil? Então vou falar um pouquinho da história desses bairros planejados dos Estados Unidos, algumas informações que ele passa lá no vídeo, né, o Ricardo Molina, e aí fazer uma reflexão sobre cada um dos pontos, porque ele explica que são 3 motivos, né, que geraram o surgimento desses bairros planejados, né? Os motivos são a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Porque isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, depois o advento do automóvel e a internet. Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses 3. Enfim, né, vou falar um pouquinho as informações que ele passa e fazer umas reflexões para depois chegar em 2 reflexões aqui. Quer dizer, como que isso pode ajudar a gente a entender a maneira complicada, problemática e muitas vezes ali ruim mesmo com que essa ideia foi importada do Brasil, né, importada pelo Brasil deles, tá? Como é que o Brasil trouxe isso dos Estados Unidos, tá? E também falar um pouquinho sobre as implicações simbólicas disso, enfim, tem uma série de questões aí que dá para a gente pensar a partir dessa ideia. Vocês vão ver que o formato desses bairros gera uma série de discussões aí sobre os aspectos positivos e negativos, tá? Então vamos lá, o vídeo dele é de abril agora desse ano, tá? Então quer dizer, tem aí, enfim, 3 meses no máximo, tá? E aí ele começa falando o seguinte, né? Ele diz: nesse vídeo vou te falar por que as ruas dos Estados Unidos são desertas. Você não vê ninguém caminhando na rua e na calçada. E ele faz o vídeo lá, enfim, caminhando lá numa rua dessas, né? E quem mora no Rio de Janeiro é bem fácil associar aquilo ali a certos condomínios fechados da Barra da Tijuca, né? Que é aqui um bairro aqui do Rio de Janeiro, que é um bairro que tem praia na Zona Oeste e tudo mais. Mas é um bairro com um formato diferente e é um dos bairros mais recentes aqui da Barra, aqui do Rio de Janeiro, na verdade, né? Quer dizer, tem aí... Eu comecei a pegar onda com 15, 16 anos e a Barra da Tijuca ainda tinha trailer, né? Praticamente não tinha quase nada, enfim, estava ali começando a crescer. Então, quer dizer, isso tem aí 30 anos, 30 e poucos anos e, enfim, de lá para cá o bairro foi crescendo, crescendo, crescendo e adotando um formato muito parecido com esses bairros aqui planejados dos Estados Unidos. Só que vocês vão ver que tem uma diferença muito importante aí, tanto para o formato da Barra da Tijuca, quanto para o formato dos condomínios fechados da Barra, né? Que também são ali uma espécie de, enfim, sub-bairros dentro do bairro, né? E além disso já tem outros conceitos aí que brotaram dessas experiências, enfim, né, os bairros, as cidades, mini cidades planejadas, etc e tal. Vocês vão ver que isso aí tem uma série de ambivalências em jogo aí, especialmente num lugar como o Brasil, num lugar como o Rio de Janeiro, né, enfim, que é recheado de desigualdade econômica e tudo isso tudo isso vai brotando como soluções improvisadas, muito sublocalizadas e que não geram nenhuma melhoria para a cidade de maneira mais ampla, né, no que ela tem de desigual, né? O que é radicalmente diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Inclusive dá para dizer já de antemão aqui que isso demonstra que esse conceito de cidade planejada ou de bairro planejado que eles fizeram lá foi, enfim, importado para cá como algo não tão planejado assim. Talvez muito pouco planejado, né?
Enfim, e isso pode também ajudar a gente a entender mais uma sutil faceta do complexo de Poodle brasileiro, né? Então vamos lá, ele continua, né? Ele fala que o bairro que ele está mostrando ali é em Orlando, né, na Flórida, e aí predominam os bairros residenciais planejados, tá? E eles chamam isso lá de subúrbio americano, ou enfim, subúrbio estadunidense, né? E ele explica que isso é um fenômeno complexo e foi provocado por 3 motivos. Aí eu falei, né? A guerra, o automóvel e a internet. E aí vocês vão ver também, já vale até a pena adiantar aqui, que uma das diferenças significativas que existem, né, na descrição que ele faz para a maneira como a gente convive com isso aqui, é a palavra subúrbio, né? Porque ele pondera que lá a palavra subúrbio representa algo ligado à tranquilidade, né? Aqui, invariavelmente, especialmente no Rio de Janeiro, mas, enfim, basicamente no Brasil inteiro, essa palavra subúrbio está mais conectada com pobreza, né? Com ausência de tranquilidade, né? Ausência enfim, de riqueza, ausência de serviços mais amplos, etc. e tal, tá? Enfim, e aí ele continua então, né? Ele fala que é um fenômeno complexo, né? Esse surgimento aí dos bairros planejados, que aconteceu no final da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E isso foi provocado por 3 motivos: a guerra, o carro e a internet. Então vamos falar de cada um dos 3 aqui rapidamente, tá? Primeiro, a questão da guerra. Ele diz, né, que os soldados voltavam da guerra e queriam algo diferente do tumulto das grandes cidades, porque, enfim, né, a guerra certamente deve ser uma experiência ali muito bizarra. Então, quer dizer, aqueles caras estavam voltando de lá pedindo ali, né, necessitando de tranquilidade, de paz, de sossego, porque realmente, né, deve ser uma coisa muito bizarra participar de uma guerra. E aí, já tem uma diferença aqui, ou uma questão muito interessante também para a gente comparar com o Brasil. O próprio governo dos Estados Unidos criou leis, isso ele diz no vídeo, né? Criou leis e incentivos fiscais para a população comprar as casas desses bairros planejados. Quer dizer, então, construtoras, né, ou seja, empresários, ficaram responsáveis ali pela construção das casas, e isso provavelmente com algum tipo de, enfim, de apoio governamental, crédito ali para poder, enfim, né, provavelmente teve isso. E aí ele diz que o governo criou leis e incentivos fiscais para que a população comprasse essas casas nesses bairros planejados, tá? Não havia espaço nas cidades maiores, né? É o que ele está ponderando aqui, quer dizer, Nova York, Los Angeles, Chicago, por exemplo, né? E as empresas compraram terrenos nas periferias dessas cidades. E aí ele também explica, né, uma coisa que a gente sabe, né, quando a gente entende o que significa a palavra, periferia. Se você se desconecta dessa noção pejorativa que existe no Brasil para a palavra periferia, que é a mesma noção pejorativa da palavra subúrbio, né? Você entende que periferia é aquilo que fica às margens do centro, né? Do ponto de vista bruto, digamos, né? É isso. E aí ele diz, né, que cadê aqui? Que os subúrbios lá, né, que essas periferias então e os subúrbios ganharam um sentido de valor, né? Morar no subúrbio é morar num lugar valorizado, né? Por quê? Porque foi planejado, né? E esse planejamento não foi feito só em função de um certo subgrupo social, não foi feito só em função de um bairro e não dos outros, foi feito em vários lugares ao mesmo tempo, né? Óbvio que isso não contemplou as megalópolis, as metrópoles, etc. e tal, mas enfim, isso foi feito para poder gerar uma série de benefícios em cadeia, isso conectado inclusive com os subsídios públicos para que as pessoas comprassem as casas, tá? Bom, e que mais, né? E aí, ainda nesse segundo ponto, tá? Ele diz que isso formou uma nova classe média, né? Espaços de lazer afastados do centro, do barulho e da confusão e tudo mais. Porque também tem esse aspecto, né? Os militares nos Estados Unidos têm uma remuneração muito alta e, ao mesmo tempo, uma série de benefícios. E isso não é tão diferente do Brasil, né? No Brasil, os militares também têm salários altos. Porém, existe uma diferença lá, né? Que é a quantidade de militares. Lá tem muito militar,
né? Então, quer dizer, esses benefícios acabam gerando enfim, uma lógica de melhoria econômica, enfim, tudo mais, em cadeia lá, que aqui não, né, os militares aqui são minoria, né? E aí ele diz também que, enfim, isso aí é afastado do centro, do barulho, da confusão, etc. Quer dizer, tem centros comerciais nas proximidades desses bairros e as pessoas vão até lá de carro, todo mundo tem carro, porque aí vocês vão ver que vai chegar no segundo motivo aqui que tem a ver com carro, né? Bom, e ele continua. O primeiro subúrbio planejado surgiu em Long Island, perto de Manhattan, né? E aí usaram os modelos em série do Fordismo. Aí já vale aqui deixar para vocês duas referências, tá? Tanto essa aqui do Christian Kumar, tá? Que ele fala justamente aqui do Fordismo e do pós-Fordismo nesse livro, tá? Que é o Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna, Novas Teorias sobre o Mundo Contemporâneo. Quem quiser entender melhor esses conceitos aí, produção em série, enfim, a crise disso e tudo mais, o mundo mais recente e tal, nesse livro aqui é bem legal. E um bom retrato do mundo pós-fordista, né, pelo menos parte do mundo atual já é pós-fordista, né, tá aqui nessa reflexão aqui do Lipovetsky e do Jean Serroy, que é o Estetização do Mundo, tá? Bom, e aí continuando aqui o que o Ricardo fala, né? Ele diz que essa produção de casas em série, uma série fordista, né? Acabou sendo mais rápida e mais barata, né? Agora, há que se pensar nas implicações simbólicas disso, né? E vamos falar disso aí no final, na parte final aqui do vídeo, tá? Para a gente pensar essa questão. Bom, ele diz, e aí em determinado momento ele se refere a esses bairros como condomínios planejados, né? E aí eu fiquei na dúvida ali se é um tique, né? Ou seja, um tique brasileiro, né? Ou se realmente tem alguns ali que são fechados, né? Porque me parece que não tem, me parece que não são fechados e ele apenas ali meio que foi uma espécie foi um equívoco ali, né? E, bom, mas ao mesmo tempo, se foi um equívoco, isso denota a semelhança daqueles lugares ali com os condomínios fechados aqui da Barra da Tijuca e de outros bairros, até Jacarepaguá tem alguns também aqui no Rio de Janeiro, e provavelmente isso deve ter também nesse modelo lá para o interior do Brasil, porque esse modelo foi importado para cá, né? Porque o brasileiro, a direita brasileira, de maneira geral, copia quase tudo de ruim que tem nos Estados Unidos, né? E até coisas que tem um lado bom e um lado ruim, copia também o pior da coisa e não o lado bom, né? Tem isso também. Então, bom, vamos falando aqui para a gente ver, para a gente chegar nessa comparação, tá? Aí ele fala das clubhouses, né, que seriam praças de lazer comuns nos bairros, né? Ou seja, são comuns a todos os moradores dali, certo? E isso tem uma semelhança evidente com os condomínios fechados aqui do Rio de Janeiro, né? Inclusive, já falei aqui do Península na Barra da Tijuca, que é uma espécie de subbairro lá na Barra, que é um espaço público, mas foi construído com status de condomínio e tem cancela, mas é uma cancela que não é uma cancelinha, assim, não, é uma torre, assim, né, que você só passa ali, o segurança te olha, então é um local público, é um negócio assim, bizarro, né? O Brasil é um lugar muito bizarro, nesse sentido aí. E aí, ao mesmo tempo, eu lembrei também do Grajaú, que é um bairro aqui no Rio de Janeiro, do lado da Tijuca, né? E que é um bairro basicamente residencial, que não tem comércio, para ter uma praça central, tem uma igreja, tem, enfim, né, supermercado, restaurante e tal, mas todas as ruas internas você praticamente não tem nada de comércio, uma academia ou outra que você vê ali, mas é tudo casa, prédio e tal, na maioria casa, né? Mas não tem esse aspecto deserto de convívio, né, que ele descreve no vídeo, que lá as pessoas não se encontram, não tem praticamente ali, você não vê ninguém na rua, enfim, o Grajaú tem uma diferença sutil do Grajaú para, por exemplo, os condomínios da Barra da Tijuca, né? Talvez porque não haja cancela, talvez porque não haja, enfim, talvez porque não haja uma separação radical dos outros bairros, como você vê na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é separada de todos os outros bairros, né? Pelo Alta Boa Vista na Tijuca, pelo túnel da Zona Sul, então quer dizer, eles ficam ali meio que ilhados, autocentrados, então quer dizer, fica parecendo muito, tudo ali parece um condomínio fechado, né? E é mais ou menos um bairro também que é difícil você ver uma movimentação de calçada fora dos shoppings, né? Não tem, são tudo vias
expressas que não tem ali basicamente, enfim, as esquinas não são povoadas, não existe isso, né? E isso vai gerando uma implicação simbólica de distanciamento do convívio com as diferenças e também com as desigualdades, né? Então isso acaba criando guetos, e, enfim, guetos que são empobrecedores no nível até da percepção enfim, do que existe, continua existindo de desigualdade econômica e social no Rio de Janeiro, né? Bom, para finalizar aqui, então ele fala sobre essa questão, né, do subúrbio, que passa a ser um sinônimo de tranquilidade, tá? E aí, pessoal, vamos chegar aqui, tá? Antes da gente chegar na questão do carro, ele diz um negócio aqui muito interessante, tá? Ele diz o seguinte, ó: esses bairros foram feitos nas margens das ferrovias. Com o advento dos carros, o governo dos Estados Unidos passou a construir rodovias interestaduais, né? Para poder, enfim, para poder, inclusive, motivar a indústria automobilística, né? Isso com dinheiro público, obviamente, né? Essas rodovias foram feitas com dinheiro público e tudo mais. E, além de tudo, ampliou também esses bairros planejados, porque eles copiaram esse modelo da Alemanha, segundo eles disseram no vídeo, né? E aí parece que esses bairros planejados saíram apenas das margens das ferrovias e passaram, enfim, a se expandir pelo restante do país também, tá? E aí ele fala também que nas décadas de 50 e 60 teve a geração Baby Boomers, né, que era aquela coisa do crescimento demográfico e tudo mais, que, enfim, que aquela galera que, na medida em que está ali com uma estabilidade, né, razoável, passa a se reproduzir, passa a ter uma estabilidade que, né, tem 2, 3 filhos por família e tudo mais, e isso vai ampliando também até a quantidade de gente no país, né? E aí ele repete que teve incentivos do governo para a aquisição da casa própria, ele chama de FHA, né, que eu realmente não sei o que é isso, mas ele diz que é o equivalente ao Banco Nacional de Habitação, que é o BNH do Brasil, né, que teve no BNH aqui no Brasil. E tem até um condomínio do BNH aqui na Tijuca e tal, morei ali perto. E, enfim, isso mostra mais uma vez esse argumento, né, o caráter inacreditavelmente atrasado dos argumentos de uma parcela significativa da direita brasileira, que fica defendendo que o Estado tem que ser mínimo e que o Estado não tem que funcionar. Em todos os países grandes, desenvolvidos, ricos e avançados se desenvolveram com o Estado atuando em quase tudo, né? Inclusive a gente vê aqui na habitação, porque se o Estado não fez as casas para as pessoas, ele deu ali crédito mais barato, e ele diz inclusive o seguinte, que foi criado um Banco Nacional de Habitação lá, né, uma instituição pública, tá? E eles criaram uma lei para reduzir os juros da hipoteca do imposto de renda, né? E aí mais uma lei que também subsidiava a compra da casa para veteranos de guerra. E aqui eu fui fazer uma pesquisa, né? Que a gente ouve falar de veterano de guerra, fala, deve ser aquela galera, né, os velhinhos lá que estão, enfim, deve ser ali um grupinho pequeno de pessoas. Só que os Estados Unidos, eles vivem para a guerra desde sempre, né? E aí eu fui fazer a pesquisinha para ver isso aí. Então vamos aos números, para vocês verem aqui como é que isso é bizarro, olha só. Ele diz que hoje, bom, né, vamos lá, quando eu fui fazer a pesquisa, hoje 11% da população adulta dos Estados Unidos são veteranos de guerra. 11% da população adulta. Aí eu fui verificar quanto é a população adulta dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maioridade é atingida aos 21 anos, tá? Então diferente do Brasil e tal e outros países. Mesmo assim, são 73% de adultos, ou seja, 73% da população tem mais de 21 anos, certo? A população dos Estados Unidos hoje é de 333 milhões de pessoas, portanto, 73% dá mais ou menos 243 milhões. 11% de 243 milhões são 27 milhões de pessoas que são veteranos de guerra, certo? E que, em tese, já tiveram, ainda têm, em parte, né, acesso a esses benefícios, a essas questões lá ligadas a esse valor maior que o estadunidense lá, e os governos e tal, dão para o exército, tá? Só que isso, na verdade, não resolveu tudo, né? Porque eles têm uma população, inclusive, de rua, né? Nos Estados Unidos tem basicamente 800 mil pessoas morando na rua, né? Segundo eu li uma reportagem, que eu vou deixar o link para vocês também. E, enfim, desses 800 mil, 27% parece, são
veteranos de guerra. Ou seja, gente que participou da guerra, voltou e, enfim, não teve acesso a essas coisas por algum motivo e, enfim, né, foi morar na rua, tá? Porém, essa porcentagem é bastante alta e se a gente considerar, né, que é o Estado entrando para poder fazer esses subsídios, para poder fazer, enfim, essa ponte, né, entre o valor dado ao serviço que aquela pessoa, enfim, né, fez ali em prol do país e tudo mais, e a conquista de uma casa própria, etc. e tal, a gente vê que é um traço curioso dos Estados Unidos, né? Porque a partir dessa lógica meritocrática deles, eles dão acesso a uma série de benefícios públicos para pessoas que serviram na guerra, por exemplo, né? Mas não fazem isso para pessoas pobres ou para pessoas, enfim, que estão ali passando por uma certa necessidade ou até mesmo para a classe média, né? Que é um traço que a gente percebe mais na Europa, né? A Europa se movimentou nessa segunda metade do século XX para cá, mas no sentido de generalizar essas políticas para poder gerar, inclusive, um aumento da classe média muito mais rápido do que o mercado pode gerar, né? Bom, e aí só para finalizar, então, isso também demonstra que essa ideia, essa questão aqui que eu vou dizer agora, é talvez uma das mais importantes reflexões que eu fiz aqui em relação a esse vídeo aí, né? Porque parece que no Brasil a ideia de política pública é uma coisa de pobre, né? Isso é uma ideia bizarra que é uma ideia daqui. Não existe essa ideia na Europa, não existe nem nos Estados Unidos, né? Então, enfim, isso é uma questão para a gente pensar, né? Por que existe essa conexão de política pública com pobreza aqui no Brasil e a gente está copiando isso de onde? Ou será que isso é a cópia de alguém? Ou é uma adaptação mal feita dos ricos brasileiros, desses modelos estadunidenses, porque os Estados Unidos são aqui a vedete dos ricos brasileiros, e aí os ricos brasileiros pegam esses modelos, adaptam só para eles aqui dentro, coisas que eles fizeram lá para todo mundo, ou para a maioria, né? E os ricos fazem aqui só para si e aumentam ainda mais a exclusão dos pobres, né? Então, quer dizer, porque eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, em média, o rico brasileiro entende o pobre como, né, outro país, né? Não é um igual, certo? Bom, cálculozinhos aqui. E se isso viesse para o Brasil? Né? Vamos fazer esse cálculo aqui para finalizar essa reflexão. Hoje, uma casa dessa, segundo ele pondera no vídeo, custa 5 vezes o salário anual de uma pessoa de classe média. Uma pessoa de classe média nos Estados Unidos ganha hoje entre 80 e 100 mil dólares por ano. Isso dá o dólar a 5,54, como estava ontem, né? Isso dá entre 443 mil e 554 mil reais de renda anual, tá? Quer dizer, mais ou menos aí, mais de, enfim, basicamente 50 mil reais por mês, né? Ganha uma classe média nos Estados Unidos, em média. É claro que isso aí varia também, porque tem muito bilionário, então esse cálculo não é tão, enfim, né? Porém, é muito maior do que no Brasil. Vocês vão ver, a renda média hoje no Brasil, 2023, é de R$ 2.979 mensais. Isso dá R$ 35.748 por ano. Ou seja, né, 6.452 dólares por ano. Ou seja, a missão, 14 vezes menor do que os Estados Unidos. Então, vamos ver quanto é que deveria custar uma casa, porque essas casas que ele está mostrando lá são casas de 2 andares, algumas têm 3 andares, casas compridas que devem ter ali 4, 5 quartos, né? Garagem, uma área de lazer, gramado e etc e tal, quer dizer... Então, essas casas custam lá, segundo ele diz, né, 5 vezes o salário de uma pessoa de classe média. Isso significa que está em torno de 500 mil dólares. Né? 500 mil dólares são 2.770.000 reais no Brasil hoje. Tá? Só que para a gente chegar no valor que seria interessante para a classe média daqui, ou seja, que ganha 35 mil reais por ano, a gente tem que dividir esse valor dos Estados Unidos por 14, para chegar na renda média brasileira. Então, uma casa dessa de 5 quartos, com 2 andares, garagem, enfim, né, jardim, etc e tal, deveria custar no Brasil 198 mil reais. E você não encontra casa desse modelo aí por menos de 1 milhão, nem aqui, nem na China, né, nem no bairro chinês da Barra da Tijuca, né, não vai encontrar. Tá?
Então, enfim, e lá no início ele diz, né, que nos anos 50 você só precisava de 2,5 salários para comprar a casa, quer dizer, a metade do que é hoje. Tá? É preciso contextualizar também essa questão dos Estados Unidos lá de hoje com a crise de 2008, que foi uma crise imobiliária que gerou ali a quebra de um monte de gente, muita gente perdeu as hipotecas, as casas e tudo mais, então também é preciso relativizar esses valores aí em contexto com essa crise de 2008. Porém, como a gente também já fez vídeos aqui, né, falando a respeito, lá eles resolvem esses problemas com o Estado. Né? Teve aí a pandemia, eles deram R$10 mil por mês para os trabalhadores desempregados para ficarem, enfim, né, para passar a pandemia. Então, né, também tem que ponderar esses dois lados da moeda aí, tá? E aí, por último, ele diz que todas essas casas têm ar-condicionado, né? Não é uma coisa assim, né? Você não compra o ar-condicionado. A casa já vem com ar-condicionado, todas, né? Então, enfim, e aí ele diz aqui o seguinte, né? A palavra-chave até aqui é conforto, ele diz, né? Conforto da sua casa, conforto do seu carro, em área urbana planejada, etc. E aí ele diz que a internet também foi um acréscimo, né, de justificativa para isso, porque para que vai socializar, confraternizar, ter lazer fora de casa, compra fora de casa, você pode fazer tudo isso pela internet, né? Quer dizer, a casa das pessoas acabou virando um condomínio fechado, né? E aí você não vê mais nada, não vê a rua, não vê ninguém, não sai de casa e tudo mais, né? Bom, e por último, vai dizer aqui, né, que ele diz: eu vejo que a presença de poucos pedestres nas ruas dos subúrbios americanos, ela na verdade é uma conquista baseada na busca do conforto e do bem-estar, né? E, bom, enfim, né? Aí ele diz que é um assunto polêmico e tudo mais, ele deixa a pergunta se isso é bom, se é ruim e tudo mais, né? A questão é que tem uma série de críticas a isso aí. Vou falar só de duas rapidinho, porque o vídeo já está acabando, tá? Só para a gente finalizar aqui, deixar essas duas reflexões. Quer dizer, primeiro tem um trecho aqui desse livro, Nas Fronteiras do Contemporâneo, que é um livro aí até já antigo, tem uns 20 anos, mas ele reflete justamente esse boom aqui dos condomínios fechados na Barra da Tijuca, tá? O texto é do Ricardo Ferreira Freitas e Rafael Nassif de Toledo Pisa, tá? E eles dizem o seguinte aqui na página 37, eles falam o seguinte: arautos de uma solução enganosa para a violência, o trânsito e a poluição generalizada, os shopping centers e os condomínios fechados se multiplicam e transformam as antigas dunas da Barra da Tijuca em um grande arquipélago de concreto. Junto à praia, os condomínios fechados estão aparelhados com todas as facilidades necessárias para garantir o isolamento das desigualdades encontradas no fluxo urbano. Esses espaços demarcados por grades e sistemas de segurança reeditam os feudos medievais com seus castelos, sendo que as pontes levadiças foram substituídas por cancelas em preto e amarelo. As torres transformaram-se em antenas que captam via satélite sinais de vida inteligente fora dali, exibidos no monitor que descansa em alguma parte da casa. Enfim, então tem um ponto aí, tá, que reflete bem aí essa mudança radical e as implicações simbólicas que isso pode gerar na cabeça das pessoas, porque você acaba ali não entrando em contato mais com, deixa eu ver o tempo aqui, com as diferenças, com, enfim, né, com... No caso da Barra da Tijuca, a única exceção a esse retrato aqui são as praias, né? Na praia que essa gentalha tipo Paulo Guedes e o filhotinho do Bozo querem privatizar para transformar num condomínio fechado, né? Mas ainda não transformaram, que bom, né? Então, quer dizer, na praia você ainda encontra uma variedade maior, e o único lugar na Barra da Tijuca, né, no qual as pessoas ali podem entrar em contato com essa diferença é na praia. O resto fica tudo isolado e cercado, isolado inclusive da pluralidade, né? Estava pensando aqui nisso quando eu estava ontem pensando no roteiro do vídeo, eu lembrei da questão do homem plural aqui, né, do Mia Couto, tá, que tá nesse livro aqui, quer dizer... E também eu estou lendo aqui, estou relendo um texto aqui do Roland Barthes, desse livro aqui, que chama-se Por um Pensamento Plural, né, em defesa, pela libertação de um pensamento pluralista, tá? Que é até mesmo para pensar algumas coisas em conexão com o Mia Couto. Então, quer dizer, os condomínios fechados como uma adaptação poodle, né, desse modelo dos Estados Unidos que foi feito pensando na classe média em geral, ele é bom para o pensamento pluralista? Parece que não, né? Parece que aqui a gente fica resolvendo por remendos ou fingindo que está resolvendo, né? E no fundo só se cria guetos de mercado para rico, e os problemas realmente urbanos e políticos da desigualdade continuam os mesmos
e nada muda, né? Por quê? Porque o mercado, para finalizar, ele não tem vocação para pensar essas coisas. Pelo contrário, para o mercado interessa que o condomínio fechado valorize. Para o condomínio fechado valorizar, é preciso que existam diferenças radicais disso aí. Ou seja, né, locais pobres e que, ó, tá vendo como é que aqui é melhor do que lá? Né? Então o mercado não tem vocação para resolver isso. Quem tem que resolver isso é o Estado e, enfim, em conexão com o mercado, mas o Estado não pode sair de cena, senão isso não vai se resolver nunca. Beleza, pessoal? Então é isso, eu deixo aí o link para vocês do vídeo, tá? E a gente vai refletindo mais aí nos próximos vídeos do canal, tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto, fui!